Bom, pessoal, olá, meu nome é Vinícius, né? Então, dando continuidade aqui à aula de determinação sexual, onde aqui nós vamos resolver as questões, né? Então, vamos resolver questões do Enem sobre esse assunto. Então, eu aconselho que antes de que eu responda, você pause o vídeo, né? Tente responder sozinho, ler sozinho, para que você possa treinar já para a prova. Então, a primeira questão, que é do Enem 2016, PPL, nós temos o seguinte: os indivíduos de uma população de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são frequentemente frutos de casamento consanguíneos, né, consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em família com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Então vamos aqui, ó. Quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença, a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independente do sexo, é afetada. Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Bom, que é o seguinte, que é a alternativa A, recessiva ligada ao cromossomo X. Vamos por parte. Por que recessiva? Porque primeiro que ele fala o seguinte, ó, em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, ou seja, ele frisa que a mãe tem que ser portadora do gene. Se não fosse necessário que a mãe fosse portadora do gene e só o pai fosse acometido pela doença, aí sim poderia ser dominante, né? Teria que ser dominante. Mas como frisa que tem que ser portador, a mãe também, né? Então, é recessivo, certo? Então, aí você já exclui a alternativa B e a alternativa E. Vamos para a alternativa D, recessiva autossômica. Bom, quando a gente vê aqui que quando os pais são saudáveis, né? Quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Por quê? Quando os pais têm o fenótipo normal, ou seja, podem ter o gene, mas tem um fenótipo normal, apenas o filho do sexo masculino pode ser afetado. Então, não posso dizer que é autossômica. É ligado ao sexo, certo? A algum cromossomo X ou cromossomo Y, certo? Porque tem uma relação com o sexo. É apenas o sexo masculino nesse caso. Beleza, mas então a gente fica entre A e C. Beleza, agora essa doença aí é relacionada ao cromossomo X ou ao cromossomo Y? Necessariamente tem que ser o cromossomo X. Por quê? Porque a gente, na questão, fala que é o seguinte: cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da dependência, independente do sexo, é afetado. Ou seja, se fosse ligado ao cromossomo Y, apenas os homens poderiam ter. Por quê? Só os homens possuem o cromossomo X. Ou o cromossomo Y, né? Porque o homem é XY. Logo, a gente fica com a alternativa A, que é recessiva, ligada ao cromossomo X. Segunda questão do Enem 2017. A distrofia muscular Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, tinha DMD, enquanto a sua irmã apresentava o fenótipo normal. Né? Então a gente tem o seguinte: duas gêmeas, né, monozigóticas, ou seja, gêmeas que possuem o mesmo material genético, né, monozigóticas, eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, heterozigóticas. Só que apenas uma delas tinha o fenótipo de DMD. A diferença na manifestação DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela D. Inativação aleatória
de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta em 2 embriões. Por que isso? Veja, se ela é monozigótica, o material genético de um é idêntico ao do outro, certo? São os mesmos cromossomos. Logo, as duas são heterozigóticas. Então, o que explicaria isso seria uma inativação aleatória. Então, houve uma inativação que poderia não ter acontecido e as duas serem saudáveis, né? Ou terem DMD, dependendo do seu genótipo. Uma alternativa A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? Não. Né? Não. Senão, teria que expressar a mesma característica em ambas. Falha na separação do cromossomo X no momento da separação dos dois embriões? Também não. C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões? Não. Tem que ser posterior, né? Posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Porque até antes divide de maneira igual, certo? Porque o material genético é o mesmo, então até antes divide de maneira igual também. Então deveria ser posterior. E origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e de origem materna em outra, não tem como, porque, como eu tinha falado, por serem gêmeas monozigóticas, o material genético é o mesmo. Não tem uma diferença de receber material genético entre pai e mãe. Não, é o mesmo material genético. 3. Questão da UFA. Em gatos, a determinação da cor do pelo é um caso de herança ligado ao cromossomo X. Assim, o pelo malhado, que é a manifestação de um genotipo heterozigoto em ausência de dominância, só é encontrada normalmente nas fêmeas. O aparecimento excepcional de machos malhados é explicado a partir da seguinte constituição sexual cromossômica, que seria o cromossomo, né? Essa constituição XXY. Né? Isso aqui é um pouco óbvio, porque, veja, a diferença, a herança, aliás, é relacionada ao cromossomo X, certo? A herança, aliás, é relacionada ao cromossomo X. Então, ter um cromossomo Y a mais ou a menos, né? A menos não, né? A mais, nesse caso, não vai mudar a característica de recebimento dessa herança. Não pode ser B, porque B seria uma gata fêmea. Não pode ser A, porque seria o fenótipo normal, né? O genótipo normal. E não pode ser E, porque não tem Y, também seria uma fêmea. Então a gente fica com a alternativa C, que seria a presença de um cromossomo X a mais. Um gene recessivo localizado no cromossomo X é transmitido, né? Um gene recessivo localizado no cromossomo X é transmitido pelas mulheres heterozigotas a metade de suas crianças. Por quê? Né? Achando o seguinte: um gene recessivo localizado no cromossomo X é transmitido pelas mulheres heterozigotas a metade das suas mulheres, ou a metade das suas crianças. Isso aí é óbvio, né? Porque se ele é heterozigoto, ele tem cromossomo dominante, Dzão, por exemplo, né? XDzão, e cromossomo recessivo, que seria XDzinho. Ou seja, ele ou vai dar XDzão ou vai dar XDzinho. E isso é para ambos, né? É para ambos, tanto para as mulheres, né? Meninas, filhos fêmeas, como para os homens. Porque o homem recebe, tem o material genético, né? O cromossomo sexual XY, né? O par, mas esse Y tem que vir obrigatoriamente do pai. Né? Então, se vem obrigatoriamente do pai, logo o X é vindo da mãe. Então, necessariamente metade das crianças. Em uma colmeia, a abelha rainha fértil é originária de um embrião diploide que foi alimentado com geleia real. As operárias estéreis também são diploides. Os zangões são férteis e originários de ovócitos não fecundados depositados pela abelha rainha. Nessa sociedade, os machos descritos são haploides da abelha rainha. Certo? Por quê? Como foi visto na aula passada, né, sobre esse conteúdo, nas espécies das abelhas, as fêmeas são diploides. Então, é um espermatozoide e um óvulo forma a fêmea. Já o homem não. O homem é um óvulo
que se multiplica. O homem não, né? Desculpa, o sexo feminino, o masculino, né? Os machos. O homem é ser humano. Os machos. Os machos das abelhas, eles são uma replicação do óvulo. Só que quem é que dá o óvulo? A rainha, apenas. Apenas ela é fértil a partir da sua alimentação e tudo mais, né? Então, vamos lá. A alternativa A, clones da abelha rainha? Não, né? Primeiro que é macho. B, gêmeos das operárias? Também não. Porque aí seria como se tivesse uma divisão binária aí entre os operários. Não, não é isso que acontece. Acontece uma replicação, né? Uma divisão a partir do óvulo da abelha rainha. Euploides das operárias também não. E híbridos euploides da abelha rainha também não, né? FGV de São Paulo, vê a notícia seguir. Uma equipe de investigadores da Escócia estudou 3 galináceos de ginandromorfos, ou seja, com características de ambos os sexos. A figura mostra um dos galináceos estudados, batizado de Sam, cujo lado esquerdo do corpo apresenta penugem esbranquiçada e músculo bem desenvolvido, como observado nos galos, e já no lado direito as penas são castanhas e os músculos mais delgados, como é normal nas galinhas. No caso dos galináceos, a terminação sexual ocorre pelo sistema ZW, sistema que a gente tinha comentado. Admitindo-se que SAM apresenta perfeita diferenciação cromossômica nas células dos lados direito e esquerdo do corpo, uma gônada de cada lado, acorde afirmar que a gônada do lado direito produz óvulos constituídos pelo cromossomo Z ou pelo cromossomo W. Perfeito. Por quê? Bom, primeiro que o lado direito é o lado da galinha, né? A gente vê lá as penas mais castanhas e os músculos mais delgados, que seriam músculos menos desenvolvidos. Se é feminino, produz óvulo, né? E como é do sistema ZW, a gente tem que lembrar que no sistema ZW, quem é heterogamético, né? Quem assistiu a aula vai saber o que é heterogamético. Né? Então, quem é heterogamética são as fêmeas e homogaméticos são os machos. É o contrário dos outros sistemas, certo? Essa é a explicação. 7. A abelha é o animal mais famoso pela capacidade de polinização, que é o transporte de pólen de uma flor para outra, o que permite que as flores sejam fecundadas e que os frutos e sementes se desenvolvam. A determinação dos sexos da abelha, bem como dos outros insetos da ordem Hymenoptera, não sei se eu estou falando certo, mas acredito que seja isso, né, que é a ordem formigas e vespas, é dominado aplodiploide e caracteriza-se por todos os machos haploides e todas as fêmeas diploides. Isso aqui é bem explicativo, né? Porque, explicativo não, na aula foi explicado bem isso, né? As fêmeas surgem a partir de uma fecundação entre um óvulo e um zigoto, aliás, um óvulo e um espermatozoide, que formam um zigoto diploide, enquanto os machos é uma divisão a partir do próprio óvulo, um óvulo haploide, portanto. Numere a coluna B de acordo com a coluna A, associando cada tipo de organismo ao seu sistema, cada tipo de organismo ao seu sistema de determinação do sexo. Assinala a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então aqui, ó, relembrando os tipos de sistema de determinação sexual, né, a partir do cromossomo sexual, nós temos a seguinte ordem. Bom, aqui nas aves, nós temos o... peraí que... Não, tá certo. Bom, aqui, vamos começar de trás para frente, que é o mais óbvio. O número 4, que é o homem, né, que é o sistema mais conhecido, que é o sistema XY. Logo, ali aqui no homem, nós temos a numeração 2, certo? O gafanhoto, que seria o 3, né? Seria a numeração X0. É bem decorativa essa questão. Nas abelhas melíferas, seria aí o aplodiploide, que seria as fêmeas diploide e os machos haploides, certo? E as aves, por fim,
seria o sistema ZW, né? Onde há as aves, como por exemplo as galinhas, que a gente viu na questão, duas questões atrás, onde as fêmeas são heterogaméticas e os machos são homogaméticos, contrário dos outros sistemas. 9. Uma determinada, da URCA, né, 2016, uma determinada herança genética apresenta uma característica que se manifesta em alguns homens e muito raramente em mulheres. A respeito dessa herança, é correto afirmar que é ligada ao sexo. É autossômica? Não. Porque uma herança autossômica não está no cromossomo sexual. Se não está no cromossomo sexual, logo é uma herança que independe do sexo, né? Depende do sexo. Ela vai ser expressada aí de forma semelhante, tanto nos machos como nas fêmeas. B. É quantitativa? Não. Significa quantitativa é relacionada com a quantidade de genes que está relacionada à doença. Não, não é. É epistática? Também não. É restrita ao sexo? Não, também. Porque restrita ao sexo só pode acontecer naquele sexo restrito, que seria no sexo relacionado ao cromossomo Y. Então, como acontece em ambos os sexos, por mais que aconteça muito raramente nas mulheres, é uma herança ligada ao sexo. E 10, a última questão, para finalizar, nós temos uma questão da FRGS 2017, no seguinte. No bloco superior abaixo estão citados dois termos utilizados na determinação do padrão de herança monogênica nas famílias. No inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos. Certo? Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, bom, presença igual em homens e mulheres. Se a presença é igual, né, se expressa de forma semelhante em ambos os sexos, logo é uma herança autossômica, certo? Transmissão direta de homem para homem. Transmissão direta para homem não pode ser ligada ao X, né? Então é autossômica. Também, então homens afetados terão todas as filhas afetadas, e se a característica for dominante. Então aqui é ligada ao X. Veja, todo macho vai dar, né, no sistema XY, todo macho do sistema XY vai dar o seu X para a fêmea. Porque se der o seu Y, necessariamente esse filhote vai ser macho. Né, o filho vai ser macho. Então, se é dominante e a mãe dá um cromossomo X que não possui o gene para a doença, se o pai der o X que é dominante, ele vai expressar a doença, o filhote. Então, todas as filhas serão afetadas. E por último, mulheres afetadas terão todos os filhos homens afetados se a característica for recessiva. Também está correto. Por quê? O homem vai dar para o seu filho, né, que está falando de filhos homens, dá para o seu filho homem o Y. Né? Então o X é a responsabilidade da mãe. Logo, se for recessivo e a mãe der um X Rzinho, por exemplo, para o filho homem só precisa ter um Rzinho, porque só tem um X, que é hemizigótico, né, como foi falado na aula anterior. Logo, é uma característica, né, uma herança ligada ao X. Então, muito obrigado por essa aula. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula, reveja respondendo essas questões, certo? Aqui é o Eugênio Lopes com você.